Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 10 até o versículo de número 18. João, capítulo 10. Quem está comigo no João, levanta a sua Bíblia. Ah, que coisa bonita, né? O barulho que eu mais gosto de ouvir, gente, é o barulho da folha da Bíblia sendo passada assim na igreja, né? Isso é maravilhoso. Quando a gente vai pregar e a Bíblia não tem o seu barulho da folha sendo passada, porque o pessoal não está olhando para a Bíblia, né? Então tem que olhar, tem que estar com a espada na mão aí. Diz assim, capítulo 10 de João. É o tema da nossa mensagem, Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Jesus, o bom pastor. Jesus, ele se declara o bom pastor. A declaração eu sou tinha um significado, um peso muito grande para o judeu.
Deus, quando ele se apresenta, quando ele chama Moisés para uma conversa, e Moisés pergunta: quem eu vou dizer para o faraó que mandou que eu vá lá para libertar o povo, que ele deve soltar o povo? Eu sou, estou te enviando. Eu sou, estou te dizendo. Então, eu sou significa a presença de Deus. E aqui neste momento Jesus está dizendo: eu sou. E isso tinha um significado importante para todos os judeus, pois Deus havia então se revelado desta forma quando ele vai ter aquela conversa com Moisés. Então é importante a gente entender que hoje Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E nós sabemos, irmãos, que às vezes as pessoas, né, os cristãos, os crentes, os membros de igreja, eles têm preferências pelos pastores. E isso é natural, é normal você ter uma ligação, né, gostar de alguém. Mas o que nós precisamos entender com todas as letras é que o pastor que eu e você devemos seguir e ouvir a voz é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. E ele vai dizer no verso 9, nos versos 9 e 10, não é? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus é o bom pastor que entregou a sua vida, que deu a sua vida física para nos dar o direito a uma vida espiritual, uma vida eterna. Porque nós não podemos entender que Jesus na cruz, ele tenha morrido. Porque Jesus, ele é imortal, ele é eterno, ele é Deus. Ele deu a vida física, essa vida biológica, lá naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida espiritual, pudéssemos ter a vida eterna. E ele, Jesus, diz que reunirá todas as suas ovelhas dos 4 cantos da terra, até aqueles que dormem ouvirão a sua voz e se levantarão dos seus sepulcros em glória. Ele vai voltar para levantar, para levar a sua igreja. Essa é uma esperança que eu e você precisamos ter. Por isso que Jesus disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar a vida eterna, a vida com abundância. Nós já falamos muitas vezes aqui que esse texto aqui do texto de João, capítulo 10, verso 10, não é? Quando Jesus diz que ele veio para nos dar vida, não é a palavra vida aqui não é bios, é zoe, que significa vida eterna, vida espiritual. Ele não está falando de vida biológica. Então Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha uma vida eterna. E agora, o que o ladrão quer? Destruir a sua vida eterna, acabar com o seu relacionamento com Deus. Nós vivemos uma época de ataques incessantes ao nosso relacionamento. E as mídias têm hoje, nesse tempo, é tirar de nós esse relacionamento sério com Deus. Fazer com que nós saiamos desse relacionamento. Que não entendamos essa salvação, essa vida eterna. Mas o diabo ele vem para fazer exatamente isso. Por isso que Jesus diz que ele não vem senão para roubar, para matar, para destruir a fé, para matar a esperança, para roubar o seu relacionamento com Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Há muitas coisas falsas, falsos profetas, falsos mestres, que estão interessados naquilo em que as ovelhas podem oferecer, mas não num relacionamento profundo com o Senhor Jesus.
E isso nós precisamos entender. Essas pessoas preocupam-se em tirar o que puderem das ovelhas de Jesus. Os ladrões tiram até a vida, porém quem dá a vida, quem concede a vida é o Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, né? Então, é um tempo que eu e você precisamos prestar muita atenção em tudo que chega aos seus ouvidos, aos seus olhos. Você precisa estar atento, precisa estar antenado, antenada em tudo que está acontecendo ao seu redor. Há muitas coisas, irmãos. A internet, eu gosto de pensar que é uma ferramenta muito legal, é extraordinária. Agora mesmo tem irmãos nos assistindo, participando pela internet do culto. Não é? Mas a internet tem muitas coisas terríveis que chegam à sua casa, que chegam ao seu lar, que entram na sua vida, que você muitas vezes não sabe a procedência. Há coisas que vêm, vamos dizer assim, empacotada como coisas de Deus e que você precisa identificar. Porque o inimigo, o diabo, ele vem para destruir, para matar, para roubar, para tirar a comunhão, né, que há entre Jesus e os seus discípulos, semelhante àquilo que o inimigo fez. Não sei se vocês prestam atenção, às vezes quando você está lendo o Evangelho, ali no texto da própria ceia do Senhor, né? João, ele relata isso, ele diz que o diabo já havia entrado no coração de Judas. E muitas vezes abre-se porta para o diabo entrar no seu coração, com coisas que a gente diz, muitas vezes isso não tem nada a ver, é assim mesmo. Hoje as coisas são assim, hoje o mundo está assim, nós somos modernos, então nós temos que fazer isso. E não é verdade. Há que se ter filtros na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Por isso é importante você entender que Jesus, ele é a porta, e é a porta que eu e você precisamos entrar. Tá? E se nós entrarmos nessa porta, nós vamos ser salvos, vamos achar a pastagem correta, né? A pastagem certa, o pasto verde, as águas tranquilas. Não é assim que diz o Salmo? Então nós precisamos desse relacionamento profundo com Deus todos os dias. O que nós não podemos, amados, queridos irmãos e irmãs aqui da Primeira Igreja Batista de Sidrolândia, é ficar brincando de relacionamento com Deus. Nós temos que ser sérios nisso. Temos que ter um compromisso com Deus. Eu não quero que você tenha compromisso comigo. Quero que você tenha compromisso com Deus. Ele sim merece toda a sua devoção, todo o seu cuidado, toda a sua atenção, todo o seu compromisso, a sua responsabilidade. É isso que eu e você precisamos entender, né? E que é necessário para a nossa vida, para o nosso relacionamento. O segundo ponto dessa reflexão diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Isso, está aparecendo aí, não? Eu sou o bom pastor, o bom pastor. Cadê o... Não está passando aí o slide? Ah? O que aconteceu? Passar aí o slide, não? Muito bem. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele se declara a porta do redil. O mestre é aquele que dá a sua vida e acesso ao alimento espiritual. Como o pastor que ficava à porta da entrada ali do redil, do lugar onde dormia, onde pernoitava as ovelhas, então Jesus, ele é esse pastor que está à porta ali, protegendo, cuidando. Isso é importante eu entender. O bom pastor, ele dá a sua vida. Se vir o lobo para ali
se alimentar das ovelhas, o pastor ele é o primeiro a enfrentar o lobo. É isso que Jesus está dizendo. Ele é o pastor que dá a sua vida. Ele enfrenta, ele deu a vida por nós. Então, quando nesse texto, verso 11, né, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Então é importante você entender isso. Jesus está dando a vida dele pela sua vida. E há muita gente que não entende isso, que não consegue compreender. Tá? Nós vivemos um mundo de muitos ídolos. Outro dia lá em Pernambuco prenderam um pastor, né? Porque ele falou contra a idolatria e a feitiçaria. Pregou domingo, segunda, a polícia estava lá na porta dele. E o levou por intolerância religiosa. Porque ele falou que não pode fazer feitiçaria. Não sei se amanhã eu vou ser preso, mas eu vou dizer a mesma coisa. Não pode, feitiçaria é errado, idolatria é errado. O povo de Deus pereceu muitas vezes pela idolatria, porque eles se envolveram com a idolatria dos outros povos e ali eles pereceram. E tem gente que não consegue entender que Jesus, ele deu a vida para que você tivesse vida. Vida eterna, vida espiritual. E isso nós precisamos entender. Certa ocasião, irmãos, falando de idolatria, eu estava lá na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Lá tem uma montanha alta, um morro, eles chamam o cerro, e ao pé daquele cerro, são 1.200, não sei quantos degraus para chegar lá em cima, porque lá tem um Cristo, que as pessoas sobem, pagam as promessas e vão até chegar lá em cima, e elas entram dentro do Cristo. E lá em cima eles vão completar a peregrinação. Mas lá embaixo, no pé da escada, tem um altar. E tem lá Cacupé, né, uma santa deles lá, uma imagem. Mas eu falei, eu não vou subir esse negócio não. Tá? Eu sentei no pé, ali do lado do altar. E ali eu ficava entregando os folhetos, evangelizando as pessoas, e dizendo para ela, olha, não adianta você subir aí. Você vai subir para entrar no Cristo? Vou. Falei, por que você não deixa o Cristo entrar em você? É mais fácil, é mais tranquilo, e você vai ser salvo. E gente subia de joelho, de marcha ré, com coisa nas costas, é uma peregrinação ali, é um formigueiro. Qual que é o resultado disso? Nenhum. Isaías vai dizer, tem mão, mas não pode pegar, tem olho, mas não pode ver, tem boca, mas não fala. É madeira, é aço, sei lá, é barro. Então nós precisamos entender que Jesus é sim o bom pastor, e é Ele que dá a vida por nós. E é nesse sentido que nós devemos caminhar, é nesse sentido. As palavras de Jesus, meus irmãos, são alimento para a nossa alma, pois são espírito e vida. Jesus vai dizer, minhas palavras são espírito e vida, que nutre e fortifica o homem espiritual. E isso é algo que eu e você precisamos entender. É você que está aqui conosco hoje, que não pôde participar da ceia, porque você não sou crente. Você é crente, só você não aceitou Jesus. Você precisa aceitar Jesus, se converter, entregar a sua vida, deixar Ele conduzir a sua história. Isso que precisa acontecer. Tomar uma decisão. É mesmo, ser corajoso, ser corajosa. Fazer aquilo que você às vezes ensaia há muito tempo fazer e não faz. Eu não estou dizendo isso sem experiência. Eu vivi isso há algum tempo na minha vida. Eu ia à igreja desde adolescente, mas na hora do apelo eu ia para fora.
porque eu não queria aceitar Jesus. Tinha medo de aceitar Jesus, tinha medo de não aguentar o apelo. Mas o dia, quando eu vi, eu estava lá na frente, prostrado, me entregando, dedicando a minha vida. E tudo isso mudou a minha história. Sabe, irmãos, do meio de onde eu vinha, se eu não tivesse aceitado Jesus, eu estava morto. Os meus amigos que não foram para a igreja morreram tudo, ou matado, morrer na cadeia, morrer de overdose, sei lá. Então Jesus, Ele dá vida, e a vida eterna. E a gente precisa entender, não é, que isso é importante. O último ponto: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versos 14 até o 16. Jesus tem a autoridade de oferecer voluntariamente a sua própria vida pelas suas ovelhas. Ele ofereceu voluntariamente. Há uma mensagem que eu já preguei, eu acho que aqui eu nunca preguei essa mensagem, diz: se Jesus tivesse descido da cruz. Irmãos, eu tenho plena certeza, convicção absoluta, que Jesus, se quisesse, ele descia da cruz, saía andando e ia embora, ninguém pegava ele. Não é verdade? Mas ele não fez, ele ficou lá, pagou o preço do meu pecado, da minha desobediência. Aceitou morrer no meu lugar. E isso é fundamental. Jesus conhecia as ovelhas, tratava todas as ovelhas com justiça, com igualdade. Jesus nunca se furtou de atender a alguém, seja quem fosse. Todas as pessoas que procuravam, por onde ele passava, ele curava as pessoas de todas as classes sociais, as pessoas desprezadas, as pessoas pobres, as pessoas ricas. A mulher adúltera, a mulher samaritana, o cego à beira do poço, né? As pessoas de todas as batizos, o endemoniado de Gadara, e assim tantas outras coisas, o servo lá do centurião. Meus irmãos, tantas pessoas pelas quais Jesus foi passando e levando a elas a cura, sarando, transformando, mudando a vida dela. Jesus compreendeu as emoções de cada pessoa, seus medos, suas tristezas, suas enfermidades. Ele curava e ele tinha compaixão quando se deparava com alguém enfermo. Se você está sofrendo, passando por luta, por dificuldades, por incertezas, coloque diante de Jesus, coloque nas mãos de Jesus, prostre aos pés de Jesus, deixa Jesus cuidar, deixa Jesus tratar, deixa Jesus fazer a obra. Jesus demonstra paciência, compaixão, quando se depara com essas pessoas enfermas. Ele curava as enfermidades, perdoava o pecado. Isso Jesus faz. Ele não permitiu que tradições religiosas impedissem que ele aliviasse o sofrimento das pessoas. Pessoas brigavam com Jesus porque ele curava no sábado. Como que pode curar alguém no sábado? Como que pode perdoar pecado? Jesus diz: o que é mais fácil, perdoar pecado ou dizer levanta e anda? Toma a sua cama e vai. Não é verdade? Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Jesus, ele passou pela terra, distribuindo graça, alegria, paz e misericórdia, porque ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Concluindo esse texto, Jesus diz o seguinte: ainda tenho, estou lendo o verso 16, outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas.
e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando essa noite com pessoas. Quando ele diz que ele tem ovelhas que não são deste aprisco, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está te chamando. Você quer participar? Você quer fazer parte do meu rebanho? Hoje é a sua oportunidade. Haviam muitas ovelhas que não eram do aprisco de Jesus. Jesus já falava em relação à sua igreja presente, hoje, no mundo inteiro. E aonde esta palavra chega, ela tenta resgatar essas ovelhas perdidas, essas ovelhas desgarradas, essas ovelhas que andam como se não tivessem pastor. Ele mesmo foi quem garantiu a vitória a todos aqueles que obedecem a sua palavra, que aceitam o seu convite, o seu chamado. E hoje, meus amados irmãos, todos podem ter acesso à salvação. Como? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitando Jesus como pastor da sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua caminhada, que muitas vezes é conturbada, é cheia de lutas, cheia de dificuldades. Ser uma ovelha de Jesus é conhecer e ser conhecido dele. Aquele que conhece a voz do bom pastor, cumpre os seus mandamentos. Ele nos deixou a promessa de que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar as suas ovelhas das suas mãos. Você quer segurança para a sua vida espiritual, vida eterna? Você quer ter essa segurança? Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Amém?